Milionário revela segredo chocante. Menina desaparecida é sua filha sumida há 8 anos. Em uma tarde cinzenta em São Paulo, sob a proteção luxuosa de seu penthouse, Marcos observava a cidade pulsante. As luzes refletindo no vidro pareciam pequenos faróis de esperança no meio do caos. Ele, um bilionário admirado por todos, era visto como um titã dos negócios. Um homem de sucesso cujos erros pareciam invisíveis. Mas ali, em meio à sua fortuna, algo o incomodava. O peso de um segredo que, como um vórtice sombrio, esperava pacientemente para ser revelado. Então, como um fantasma surgido da névoa, a jovem apareceu. Seu cabelo, castanho desgrenhado pelo vento, cobria parcialmente um rosto que parecia recém-saído de um sonho. Disse ela em um sussurro trêmulo. O mundo de Marcos desabou. Ela era sua filha, desaparecida há 8 anos. Um nó se formou em sua garganta ao perceber que aquela menina de olhos brilhantes era tudo o que ele havia perdido. Um pedaço de sua vida que nunca soube que faltava. Mas o choque foi apenas o começo. Ele se lembrou da noite fatídica que resultou na separação de sua ex-esposa, Renata. A briga, as acusações, o fim abrupto. Ele acreditava que ela tinha mentido sobre a gravidez e o desaparecimento da criança. Mas agora, sua ex voltara à sua mente como uma sombra persistente. Com a mulher envolta em segredos, a dúvida aportou seu coração. E se tudo o que pensava fosse uma grande mentira? E se Renata soubesse mais do que deixara transparecer? Quando Renata apareceu em sua porta, a tensão se intensificou. O olhar dela, carregado de dor e raiva, fez Marcos sentir que o chão sob seus pés estava desmoronando. Você não sabe a verdade sobre aquela noite e sobre ela? Murmurou. E as palavras dela ecoaram como um grito em sua mente. Um testamento oculto? As palavras ressoavam como um sino, ameaçando derrubar seu império construído com tanto esforço. Cada cláusula poderia desmantelar o que ele havia construído e expor segredos que ele temia. Marcos se lançou em uma busca frenética pela verdade, como um cavaleiro em busca de sua espada perdida. Cada conversa, cada documento revelado trazia à tona não apenas segredos obscuros, mas também suas próprias falhas. O aperto no peito crescia, uma dor que o lembrava de quantas vidas foram afetadas por suas decisões. Enquanto olhava para a menina que agora entendia ser parte dele, a necessidade de conexão pulsava dentro dele. Eu não sabia, eu nunca soube, ele pensou, sentindo um calor nas bochechas, as emoções oscilando entre alegria e desespero. A paternidade nunca havia sido um lugar para ele, mas agora a ideia de perder essa chance o aterrorizava. Foi então que o telefone tocou. O som interrompeu seu pensar, um toque grave que parecia ecoar em seu cérebro. Ao atender, uma voz desconhecida sussurrou promessas de um novo desdobramento, uma nova reviravolta que mudaria tudo. Quem estaria do outro lado da linha? O que mais ele não sabia sobre o que estava prestes a desenterrar? O mistério envolvia Marcos como um cobertor pesado, e ele se sentiu pequeno diante da avalanche de revelações que se aproximava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível
que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O som do telefone ressoou como um sinal de advertência. Marcos respirou fundo, tentando desacelerar o coração que disparava no peito. Quem seria? Pensou, enquanto seu olhar se perdia na expressão confusa da menina. Eu preciso saber, murmurou, pegando o telefone com mãos trêmulas. Marcos, você precisa ouvir isso. A voz do outro lado era tensa, quase abafada. Não era alguém que ele reconhecia, mas as palavras vieram como um trovão em meio ao seu turbilhão emocional. Antes que pudesse perguntar, a voz continuou. A razão pela qual sua filha desapareceu está conectada a algo muito maior. O tempo pareceu parar. Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés, como se toda a sua vida tivesse sido um grande teatro e ele acabasse de receber o roteiro final. O que você quer dizer? O que aconteceu com Renata? A urgência em sua voz denunciava o medo que fazia sua garganta apertar. Renata não é quem você pensa que é. E essa menina não é exatamente sua filha. A história dela é mais complicada. E as respostas que você procura vão abalar tudo o que você sabe. As palavras ecoaram como um sino. E o ar ao redor parecia ficar mais denso. O que você quer dizer com isso? A voz de Marcos tremia. A desconfiança começava a colocar raízes. Em sua mente. Eu não posso falar ao telefone. Você precisa vir ao endereço que vou te passar. É urgente. Com isso, a ligação foi cortada, deixando Marcos em um turbilhão de emoções. Ele virou-se para a menina, que agora parecia uma estranha. Os olhos que haviam outrora enchido seu coração de amor, agora eram um mistério, uma confusão. Precisamos ir. Ele tomou uma decisão. A urgência queimava dentro dele. Enquanto se apressavam pelas ruas apinhadas de São Paulo, sua mente não parava de girar. Se aquela não era realmente sua filha, quem ela era? O que Renata havia escondido? Ele olhou para o rosto da menina. Cada traço dela agora parecia uma máscara, escondendo uma verdade que ele não estava disposto a aceitar. Quando chegaram ao endereço indicado, uma antiga fábrica desativada na periferia, Marcos sentiu um frio na espinha. O lugar parecia esquecido pelo tempo, as paredes cobertas de grafites, janelas quebradas e uma aura de presságio. Eles entraram cautelosos e o silêncio gritava ao redor. Do nada, uma figura surgiu da sombra. Era uma mulher com cabelos desgrenhados, olhos profundos que pareciam carregar histórias de dor e luta. Quando ela falou, o coração de Marcos parou. Você não deve estar aqui. Não ainda. Quem é você? Ele exigiu, controlando o pânico crescente. A menina a seu lado estava imóvel, sua face um espelho de confusão. Sou parte da verdade que você busca. E sou a razão pela qual sua vida está prestes a desmoronar. A mulher se virou para a menina, e sua expressão ficou dura. Ela não sabe, Marcos. Ninguém sabe. Mas agora que você está aqui, não haverá como voltar atrás. As palavras dela cortaram o ar, e um fio intenso percorreu o corpo de Marcos. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas o quadro geral não fazia sentido. Ele olhou para a filha, ou o que acreditava ser sua filha, e seus pensamentos giravam. Mãe, a menina sussurrou. Enquanto a mulher parecia hesitar. As revelações estavam prestes a explodir como fogos de artifício na noite escura, e tudo o que Marcos tinha construído poderia ruir diante de seus olhos. Sem palavras, a tensão no ambiente aumentou.
pesando como uma tempestade prestes a desabar. Ele sentiu o nó na garganta apertar mais, enquanto a verdade, ainda escondida nas sombras, esperava para ser revelada. O que mais ele não sabia? E o que exatamente significava aquela conexão ameaçadora entre os três? O mistério se aprofundava e a noite estava apenas começando. A tensão no ar era palpável. A figura da mulher, que até então parecia uma sombra, se tornava cada vez mais real. Marcos estava atordoado, os pensamentos em sua mente girando como uma tempestade. O olhar da menina, uma combinação de esperança e confusão, fez seu coração disparar. Mãe, a voz dela parecia uma flecha, atingindo diretamente o núcleo de seus medos. Ela não sabe, Marcos. Ninguém sabe. Mas agora que você está aqui, não haverá como voltar atrás. As palavras da mulher ecoaram, carregadas de um peso que quase o derrubou. O que você quer dizer? A urgência em sua voz era inconfundível. Ele olhou de uma para a outra. A vergonha, a dor, todos os sentimentos misturados e confusos. E então, um momento que pareceria eternidade, as trevas começaram a se dissipar, revelando fragmentos de um quadro grotesco. Ela é sua filha. Você precisa acreditar em mim, mas há mais, Marcos. Você é o pai dela, mas a verdade vai além disso. A mulher hesitou, os olhos marejados. A história da sua vida não é o que você acha. Amnésias, segredos obscuros. Nesse instante, um barulho alto irrompeu da entrada da fábrica, fazendo todos saltar de susto. A porta se abriu com um estrondo e 3 homens armados surgiram, com rostos encapuzados e olhares impiedosos. É isso que você estava buscando? Um deles gritou, apontando uma arma para Marcos. Seu coração parou, enquanto a adrenalina se espalhava pelo corpo. A verdade não é para todos, Marcos, gritou a mulher. Você precisa proteger a sua filha. Mas ele estava perdido em um mar de desespero e medo. A menina segurou sua mão, seus olhos amplos em busca de proteção, enquanto Marcos sentia suas pernas fraquejarem. Um dos homens se adiantou, seu olhar decidido. A menina não é sua, Marcos. Ela é parte de um grande plano, e você não pode entrar nisso. As palavras eram venenosas, cortando o ar entre eles. E então, algo nos trejeitos do homem o fez recordar. Ele já havia visto aquele rosto. Carlos? A voz de Marcos saiu como um sussurro. Carlos era um antigo sócio, alguém que ele tinha desprezado anos atrás por traições nas negociações. A descoberta o acertou como um soco no estômago. Exato! E agora você está no meio de um jogo que não entende. A menina tem um papel que você não pode imaginar. Carlos riu, um riso frio que cortava o silêncio como uma lâmina. O que você quer de mim? Marcos perguntou, o medo transformando-se em raiva, um sentimento que queimava como fogo. Deixa fora disso. Eu quero o que sempre quis: poder. E você está prestes a desvendar uma rede de mentiras, meu amigo. Não há como voltar atrás. O olhar de Carlos brilhava, malicioso e triunfante. A tensão pulsava. Marcos olhou para a menina, sua filha ou não, e sentiu uma onda de proteção emergir dentro dele. Enquanto a situação parecia ter se contraído, a verdade ameaçava se desdobrar de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Se você tocar nela, eu juro que... Calma, Marcos, respire. A mulher se interpôs, um fogo ardente em suas palavras. Se deixarem-nos, podemos explicar. Mas a porta se fechou atrás dos homens, e a escuridão parecia se aprofundar. Marcos sentiu o nó na garganta apertar novamente. O que Carlos sabia que ele não sabia, e o que significava aquela revelação. Ele se sentiu em um labirinto de incertezas,
sabendo que ninguém sairia ileso dessa noite. Quando a mente já dava voltas, o silêncio foi preenchido pelo som do telefone de Marcos, que vibrou em seu bolso, quebrando a tensão. Ele atendeu. A voz familiar de Renata o atingindo como um raio. Marcos, você precisa ouvir. Você não sabe quem ela realmente é. E enquanto a verdade começava a emergir, o coração de Marcos disparou. Quem era realmente aquela menina ao seu lado? E por que tudo o que ele acreditava ser real estava prestes a desmoronar? A voz de Renata ecoava na mente de Marcos como um eco distante, cada palavra um golpe. Quem ela realmente é? Ele sentiu uma onda de confusão, um turbilhão de emoções. A presença da mulher na fábrica, o olhar da menina, tudo se conectava de alguma forma, mas como? O telefone ainda estava conectado, a voz dela fluindo, carregada de urgência. Marcos, você precisa entender, não é só sobre vocês. Há uma verdade maior. Você não pode perder essa chance. Chance? Ele murmurou, quase sem perceber. O homem armado à sua frente estava cada vez mais inquieto, a tensão na sala atingindo um ápice. Deixe minha filha fora disso, gritou, mas já sentia que a verdade estava se dissolvendo sob seus pés. Antes que Renata pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As portas da fábrica foram escancaradas de forma violenta. Um grupo de agentes armados, vestidos de preto, entrou como uma tempestade, o som de passos pesados preenchendo o ambiente. «Abaixe as armas e entreguem a menina», gritou um dos agentes, a voz ecoando nas paredes desgastadas. Marcos sentiu um arrepio. Eles não estavam apenas invadindo, estavam vindo para capturar alguém. Ele olhou para a mulher, buscando respostas em seu olhar. «O que está acontecendo?» As palavras se arrastaram de sua boca, carregadas de pavor. «A verdade é mais complicada do que você imagina». A mulher ainda mantinha uma atitude defensiva, mas a preocupação em seu rosto era clara. Elas não podem saber da conexão. Conexão. Marcos estava perdendo o controle. Ele queria saber mais, mas o tempo estava se esgotando. Os agentes começaram a cercá-los, e a atmosfera estava carregada de medo. «Corra!» a mulher gritou, os olhos dela encontrando os de Marcos. «Leve-a! Vá!» Marcos não hesitou. Agarrou a mão da menina e começou a correr. Mas a cada passo, a confusão aumentava. Ele não sabia o que estava seguro ou quem realmente estava do seu lado. O caminho estava repleto de escombros. E o que fora uma fábrica otimista agora era um labirinto de incertezas. No instante em que eles saíram, o som do disparo cortou o ar. Marcos virou-se, o coração na garganta. A mulher foi atingida, caindo e fazendo um som ensurdecedor que ecoou como um grito de morte. Ele não pôde acreditar no que via. Não! A menina soltou um grito, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos estava paralisado. Como isso era possível? Não é certo. Vai, você precisa ir. A mulher, agora no chão, lutava contra a dor, mas ainda assim empurrava Marcos. Ela é a chave, Marcos. Guarde isso e não esqueça. A verdade a protegerá. Marcos puxou a menina, enterrando a verdade no fundo de sua mente. E enquanto corriam, ele olhou para trás uma última vez. A imagem da mulher caindo em um mar de sangue e incertezas ficou gravada em seu coração. A verdade? Pensou, se perguntando o que ela realmente significava. Finalmente, conseguiram sair para a rua onde o caos dominava. Carros passando, pessoas gritando, e o universo de Marcos havia mudado completamente. Ele olhou para a menina e pela primeira vez sentiu um peso.
Quem você é realmente? Perguntou, com a voz carregada de dor. Ela olhou de volta, os olhos grandes, confusos, mas havia algo ali, algo que pulsava. E naquele momento, entre as sombras das questões e os gritos distantes da confusão, uma ideia chocante atravessou sua mente. E se ela mesma fosse parte de um plano maior? E se cada fragmento daquela noite estivesse entrelaçado em algo que desafia qualquer noção de realidade? Uma sirene soou ao longe, aumentando a pressão no peito de Marcos. A verdade estava mais perto do que ele imaginava, mas as perguntas estavam apenas começando. O que aquela conexão significava? Afinal, quem era a menina ao seu lado? E, principalmente, qual seria o preço que ele teria que pagar para descobrir? Marcos e a menina correram pela calçada, os ecos de sirenes ainda reverberando no fundo. Ele olhava para ela, o rosto estranhamente familiar agora ameaçado pela incerteza. Quem você realmente é? Ele sussurrou, sentindo a angústia subindo como um vapor quente. Ela hesitou, as lágrimas escorrendo, mas não conseguiu responder. O ruído ao redor se misturava aos pensamentos confusos de Marcos. Uma dúvida cresceu dentro dele, algo que ele não queria acreditar. Ele precisava de respostas. Os obstáculos à frente se acumulavam como uma barreira. Mas a única coisa que ele queria era a verdade. No final da rua, um carro preto parado começou a se mover em sua direção. A adrenalina disparou em seu sangue. Vamos para aquele beco, gritou, puxando a menina para um caminho lateral. Enquanto se escondiam nas sombras, a visão dele se fixou na placa de um hotel próximo. Algo lhe dizia que eles não estavam a salvo ali. Marcos virou-se para a criança, seu olhar intenso. Ore para que fique tudo bem, ele murmurou. Embora por dentro a dúvida o consumisse. E nesse momento, algo inesperado aconteceu. Da esquina, uma figura familiar surgiu. Renata, sua ex-esposa, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. A expressão dela era desesperada, um misto de alívio e pânico. Marcos, gritou, sua voz quebrando. Está tudo muito além do que você imagina. Ele estava paralisado, a presença dela uma bomba adormecida no seu coração. O que você está fazendo aqui? Como você sabe? Ele entrelaçou a mão na da menina por instinto, protetor. Renata se aproximou, mas a desconfiança ardia entre eles. Eu não tinha escolha. Precisamos falar. Há algo que você precisa saber. Ela olhou para a menina, um misto de culpa e amor nos olhos. Ela não é apenas uma criança perdida, Marcos. A frase disparou como um tiro, um eco de verdade que reverberou em sua mente. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase em um sussurro. O medo tomou conta dele de novo, entrelaçando-se com a raiva. Renata olhou ao redor, como se estivesse temendo que alguém os estivesse escutando. Você não entende. Ela não desapareceu por acaso. Alguém a está observando. O que ela é mais do que você pode imaginar. Marcos fechou os olhos, as palavras dela penetrando em sua mente. Se ela não é apenas uma criança, o que ela é, então? A realidade estava se desmanchando. Os pilares da vida que ele conhecia se transformando em fumaça. Renata hesitou, as palavras parecendo pesadas. Ela pode ser a chave para tudo, para o que está por vir. O tempo parou. Eu sei que isso é difícil de acreditar, mas você precisa entender. Ela pode estar em perigo. Nesse momento, um grupo de homens apareceu do outro lado da rua. Eles se moviam com a precisão de predadores. Parece que sabiam onde encontrar a menina. Renata. Marcos sentiu o coração disparar. Vamos, precisamos sair daqui. Precisamos proteger a verdade, ela gritou. Ela é mais importante do que você imagina.
está envolvida em algo que transcende nós dois. Marcos arregalou os olhos, confuso e angustiado com tudo o que estava sendo dito. As peças do quebra-cabeça não paravam de mudar. De que verdade você está falando? O que você fez? Ele estava fora de controle, o medo correndo em suas veias. Renata se aproximou mais, a emoção transbordando. Marcos, deixa ir. Não deixe eles pegarem ela. E a cada palavra, algo na expressão dela fez o coração dele apertar. Foi então que tudo aconteceu rapidamente, como um flash. Um dos homens apontou uma arma para a direção deles. O pânico explodiu. Marcos agarrou a mão da menina, enquanto Renata gritava: "Não, ela não pode ser levada." As balas ecoaram e o tempo pareceu parar. Renata se jogou na frente da menina, seus olhos fixos nos de Marcos. Um eco de dor revelando as verdades ocultas. Você precisa prometer. Você precisa proteger. Não deixe que eles... E então o choque. Ela caiu ali, na frente dele, enquanto a vida esvaía de seu corpo. Marcos ficou sem ar, sentindo a vida pulsando para fora dela. Ele nunca teve a chance de entender. O mundo girou ao seu redor, todas as certezas virando poeira. A menina, olhos arregalados, viu tudo. "Mãe!" gritou, enquanto o lamento dela ecoava. Marcos estava paralisado, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Com Renata caída, tudo que ele conhecia estava se desintegrando. "Precisamos ir, agora!" gritou um dos homens, mas Marcos não se mexeu. O peso da verdade, o choque da perda, tudo ficou nebuloso. Ele olhou para a menina, agora uma estranha com uma sombra de semelhança, e a dor dele se transformou em uma proteção feroz. "O que está acontecendo, Marcos?" Ela sussurrou, medo estampado no rosto. E foi atravessando esse turbilhão de dor e desespero que uma pergunta se formou em sua mente. Quem, realmente, era aquela menina? E, com Renata caída, a verdade que a cercava estava prestes a se desvelar de uma maneira aterradora. Uma reviravolta se desenrolava, e Marcos sentiu que tudo o que criara e todas as mentiras seriam expostas em breve. Quem somos, então? O que realmente se desenrola? Ele nunca imaginou que a busca pela verdade o levaria a um abismo. E enquanto caminhava para isso, o caminho à frente parecia cheio de sombras e incertezas. Marcos e a menina correram pela calçada, os ecos de sirenes reverberando ao fundo. Ele olhava para ela, o rosto estranhamente familiar, agora ameaçado pela incerteza. "Quem você realmente é?" Ele sussurrou, sentindo a angústia subindo como um vapor quente em seu peito. Ela hesitou, as lágrimas escorrendo, mas não conseguiu responder. O ruído ao redor se misturava aos pensamentos confusos de Marcos. Ele precisava de respostas. Algo dentro dele gritava por explicações. A cada passo, a dúvida o consumia mais. O que era aquela conexão entre eles? Como aquele pequeno ser poderia abalar sua vida de forma tão brutal? Da esquina, uma figura familiar surgiu. Renata, sua ex-esposa, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. A expressão dela era um misto de alívio e pânico. "Marcos!" ela gritou, a voz tremendo. "Está tudo muito além do que você imagina." Ele estava paralisado. A presença dela, uma bomba adormecida no seu coração. "O que você está fazendo aqui? Como sabe que estamos?" Em perigo, ele agarrou a mão da menina por instinto, a proteção surgindo no fundo de sua mente. "Precisamos falar. Há algo que você precisa saber." Renata se aproximou, mas a desconfiança ardia entre eles. Ela não é apenas uma criança perdida, Marcos. O estômago de Marcos se revirou. A frase disparou como um tiro.
O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase em um sussurro. O medo tomou conta dele, misturando-se à raiva. Renata olhou ao redor, como se temesse ser escutada. Você não entende. Ela não desapareceu por acaso. Alguém a está observando. O que ela é mais do que você pode imaginar. Um frio percorreu a espinha de Marcos. Ele precisava de mais. Ué, que verdade é essa? O que você fez? Ele estava fora de controle. A tensão crescente como um fio prestes a romper. Renata se aproximou e os olhos dela brilharam com lágrimas presas. Marcos, deixa ir. Não deixe que eles peguem a menina. A cada palavra, a dor na expressão dela se tornava mais palpável. Antes que pudessem trocar mais palavras, gritos irromperam da entrada da rua. Homens encapuzados, com armas em punho, se aproximavam, como sombras ameaçadoras em busca de uma presa. Marcos sentiu o coração disparar. Ele não estava preparado para isso. Vá, agora! Renata gritou, fazendo um movimento para afastá-los. Ela é a chave, Marcos. Proteja-a a todo custo. A urgência em sua voz era a última coisa que ele ouviu antes do caos se instalar. Um disparo cortou o ar como um ainda estalo, ecoando em seu peito. Renata se jogou na frente da menina, deixando um grito de desespero escapar. Não, Marcos berrou, o mundo dele desmoronando em frações de segundo. Ela caiu, os olhos arregalados fixos nos de Marcos. Ele estava paralisado pela incredulidade, o terror olhando diretamente para ele. O tempo parecia ter parado enquanto Renata tombava. As partes do seu coração se quebraram. Mãe, mãe, a menina gritou, agora uma criança perdida em um mar de incertezas. Marcos agarrou a mão da menina, sua respiração acelerada enquanto a verdade começava a se desvelar. O rosto de Renata se apagava à sua frente, e ele se perguntava se estava prestes a perder tudo. E no meio do caos, algo dentro dele mudou. Ao olhar para a menina, ele percebeu uma centelha de familiaridade. Ela é a chave. A frase de Renata queimava em sua mente. A verdade sobre quem ela realmente é. E então, em um ataque de desespero, um dos homens se aproximou, interrompendo o pensamento. Vamos, ele gritou, segurando a menina. O desespero tomou conta de Marcos. Não, deixe-a. Ela é minha. Nesse momento, um brilho de reconhecimento percorreu seu corpo. Carlos, ele sussurrou, enquanto o rosto de um dos homens se virava para ele. Era uma visão que ele não esperava. O que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre ela? Carlos riu. Uma risada fria, cheia de veneno. Você ainda não entendeu, Marcos. A menina é uma peça crucial em tudo isso. E você está prestes a perceber que a verdade que você tanto busca é a razão pela qual seu mundo está desmoronando. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Era um jogo que ele nunca quis jogar. A dor dele agora transcendia a perda. Era uma prisão de surpresas, um labirinto sem saída. Quem somos, então? A pergunta escapou de seus lábios, um eco de desolação. Enquanto a tensão aumentava, uma voz ecoou de trás deles. Chega! Era a mulher que Marcos havia visto na fábrica, emergindo das sombras. A verdade não pode ser escondida. Por mais tempo, Marcos olhou entre Carlos e a mulher, sentindo o chão tremer sob seus pés. O que isso significava para sua vida? Qual era a verdadeira natureza dela? Quem realmente estava do lado dele? A noite estava apenas começando, e enquanto tudo se desenrolava, ele sabia que estava prestes a descobrir os segredos mais profundos, aqueles que poderiam mudar tudo. Marcos e a menina estavam de pé, diante da mulher misteriosa,
quando Carlos fez seu movimento. Ele se aproximou com um sorriso frio, como se fosse um velho amigo. Mas seus olhos eram sombrios, carregados de segredos. Você não sabe com quem está lidando, Marcos. A tensão no ar estava quase palpável. A mulher parecia excitar, seus olhos transmitindo uma mistura de preocupação e determinação. Carlos, não faça isso. Sua voz tremia, pouco mais que um sussurro. Mas ele não estava ouvindo. Essa menina, ele começou. Ela é a peça-chave no nosso jogo. E ao pronunciar isso, um arrepio percorreu a coluna de Marcos. A verdade não estava apenas prestes a se revelar. Ela estava se desnudando bem diante dele. A atmosfera ficou pesada e foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um clarão ofuscante irrompeu do céu, seguido por uma explosão estrondosa que reverberou por todo o quarteirão. O chão tremeu sob os pés de todos, e uma onda de calor os envolveu, lançando-os para trás. Marco caiu, o corpo da menina se chocando contra o dele. Mundo girou. Quando o brilho dissipou, um eco de gritos e desespero preenchia o ar. Marco se levantou atordoado e viu fumaça subindo de uma área próxima da fábrica. O que havia acontecido? Estava tudo em caos. Ele olhou para o lado e viu que os homens armados tinham desaparecido, como se a explosão os tivesse levado com ela. Marcos. A voz de Renata cortou através do ruído. Ele se virou e, para seu horror, viu a mulher deitada no chão, com sangue escorrendo de uma ferida na lateral da cabeça. A cena lhe congelou o coração. Está tudo acabado. O tempo, eles estão vindo. As palavras dela eram um sussurro agonizante. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto da menina. Mãe, não. Ela se lançou em direção a Renata, mas Marcos a agarrou, puxando-a de volta. Ele não podia deixar que ela se aproximasse, mesmo que a dor fosse insuportável. A cena era aterradora, e ele precisava ser a proteção que a menina precisava. Você precisa acreditar em mim, gritou Renata. Eu fiz tudo por você. Mas Marcos estava perdido, imerso em confusão. Ele olhou novamente para a menina, e então tudo começou a mudar. Uma imagem familiar surgiu em sua mente. Esther não era apenas um rosto qualquer. Aquela menina olhava para ele como se... O que estava acontecendo? Ele se forçou a recordar. Aquelas feições, o jeito como ela o tinha chamado de pai, tudo parecia um eco de algo que ele não conseguia entender. Mãe, o que você quer dizer? A menção do passado desmoronou a mente de Marcos. A menina não era apenas uma criança desaparecida. Havia algo mais, algo que ela conhecia, algo que Renata sabia. Ela é a conexão, Marcos. A voz de Renata parecia longe, um grito de aviso. A verdade sempre esteve diante de você. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, a luz de um holofote cortou a escuridão como uma lâmina, iluminando a cena caótica. Agentes armados estavam cercando-os novamente. O pânico começou a crescer no peito de Marcos. O que se desenrolava ao seu redor não fazia sentido algum. Mas o rosto da menina parecia brilhar com uma luz que espelhava esperança e desespero. Marcos, Renata gritou novamente, e as palavras dela pareciam pesar. A vida dela, os segredos, eles nunca devem ser revelados. E naquele momento, tudo fez sentido. A explosão não era apenas um acidente, era um aviso, uma manobra para forçá-los a agir. Você me mentiu. O coração de Marcos disparou. Se a verdade puder custar a vida dela, ele olhou para a pequena, sentindo o mundo desintegrar-se ao seu redor. Ele precisava tomar uma decisão. O que ele sabia? E o que Renata escondia?
As sirenes se aproximavam. O tempo estava se esgotando. A noite estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. O preço a pagar seria alto, mas a resposta que ele precisava descobrir estava a um passo de distância. Quem você realmente é? Ele virou-se para a menina, sentindo o suor escorrer pela testa. O destino deles estava em perigo, e a verdade estava mais próxima do que nunca. Marcos olhou fixamente para a menina. As palavras de Renata ecoavam na sua cabeça. A vida dela, os segredos. O tempo parecia derreter ao redor deles, enquanto os gritos e o caos aumentavam. Ele precisava entender. Mas a verdade estava se escondendo em meio à confusão. Ele buscou o rosto da menina, vendo nela um reflexo de Renata, mas também algo mais, algo que o fazia sentir um nó no peito. Quem você realmente é? Ele repetiu, mais para si mesmo do que para ela. A resposta parecia estar na ponta da língua dela. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, um novo som se destacou. O rangido de uma porta se abrindo abruptamente e o peso de passos rápidos se aproximando. Marcos virou-se e viu um grupo de agentes. Eles estavam cercando a entrada, entre os quais uma figura familiar apareceu. André, seu antigo sócio. Precisamos levá-los, André gritou, o olhar determinado, mas com uma centelha de dúvida. Não temos tempo. O coração de Marcos disparou. André? O que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta do rosto dele. Pânico misturado com incredulidade. Por que você está com eles? Eles estão aqui para proteger a menina, gritou André, mas suas palavras não tranquilizaram Marcos. A desconfiança cresceu. Você pode confiar em mim, Marcos. O tempo está se esgotando. Então, um olhar surpreso cruzou o rosto da menina. Ele não é o vilão, ela disse, sua voz subindo. As coisas são diferentes. Eu sei. Antes que Marcos pudesse reagir, ela havia desenrolado um pequeno papel que tirou do bolso. É sobre você. A expressão dela era de pânico. Marcos olhou para a folha com uma mistura de descrença e desejo de saber. O que poderia estar escrito ali? Para seu horror, enquanto ela tentava alcançá-lo, um estrondo bem ao lado deles fez todos darem um salto. Um homem encapuzado surgira do nada e atirou em André. O corpo dele caiu, e a cena que se desenrolou diante de Marcos era como um filme horrendo. Não, a menina gritou. O que você fez? Marcos sentiu o mundo se desintegrar a su redor. Por el impulso de protegerla, él se lanzó en la dirección de ella, pero ella lo interrumpió. Fue quien me abandonó. La tristeza como pesara las palabras. Y ahora la verdad viene a tona. En cuanto se desenrola en cámara con nueva realidad surgía. Esa menina, esa crianza, que él no entendía, era conectada no apenas a él, mas a algo muito mayor. Y en cuanto él falaba, os misterios comenzaron a se disolver en su mente. Él percibió que cada fragmento de passado estava interligado. Marcos, você não tem ideia do que eles buscam. A voz dela estava tão poderosa que fez Marcos parar. As cartas, eu tenho as cartas. Era um eco do que Renata havia dito, uma mistura de revelações cortadas por cada momento. Você precisa vê-las. Mas antes que pudesse reagir, um novo som ecoou. Era um disparo. O homem encapuzado se virou para a menina, e a expressão de horrorizado se tornava noção. Ele não pode atirar em você. A voz de Marcos foi um grito de desespero. Nesse momento, tudo parecia parado. As peças, os rostos,
os segredos, tudo se chocou. Mas foi então que a menina fez o impensável. Ela se aproximou dele, olhos brilhando. Deixe-me mostrar, deixe-me explicar tudo. E enquanto ela se virava para o assaltante e o enfrenta, uma onda de luz dourada começou a envolver o espaço ao redor deles, como se a própria realidade estivesse sendo alterada. Marcos ficou paralisado. O que estava acontecendo? O poder emanava dela, e a verdade, que estava tão longe, agora parecia bem perto. Mas antes que qualquer uno pudiese entender, la luz aumentou e havia uma explosão. As paredes da fábrica começaram a tremer. O homem encapuçado foi projetado para longe por uma força invisível, e com isso, uma nova camada del misterio surgiu. O que ela realmente é? Pensó Marcos, sus ojos arregalados en cuanto la fumaza se disipaba. Con el eco aletando su corazón, ele percebeu que toda sua vida estava prestes a mudar, e com ela tudo ao seu redor. O que você sabe? Ele gritou para a menina, que agora estava em pé, fulgurante diante do caos, como uma luz em meio às trevas. A resposta dela poderia mudar tudo. A verdade nesse momento era mais importante do que nunca, e o que ela revelaria seria devastador. Uma onda de tensão crescia, enquanto um olhar de certeza se formava na menina, e a pergunta pairava no ar. O que poderia ser maior que essa verdade? Marcos estava em choque, os olhos fixos na menina, enquanto a luz que a envolvia pulsava como um sonho. Ele estava prestes a perguntar o que ela estava fazendo quando, subitamente, uma série de explosões ecoou ao longe, interrompendo tudo. O chão tremeu, e um grito de pânico irrompeu de algum lugar nas proximidades. É um som tão estrondoso que ele quase não conseguiu ouvir sua própria respiração. Marcos, a voz de Renata atravessou o ruído, cheia de urgência. Ele virou-se para ela, mas o que viu fez seu coração afundar. Renata estava encolhida atrás de um dos pilares. Com uma expressão de terror absoluto nos olhos, a verdade está prestes a vir à tona. Antes que pudesse processar, uma nova figura apareceu pela fumaça que subia do chão. Um homem alto e imponente, com uma tatuagem que serpenteava pelo braço, avançava em direção a eles. Marcos sentiu um frio na barriga. Ele conhecia aquele homem. Era um ex-parceiro de negócios, alguém que havia jurado vingança após ter sido traído por Marcos. E a raiva nos olhos dele era evidente. Você não deveria estar aqui, Marcos. Não deveria ter deixado essa criança entrar no seu coração. O homem riu, um som cruel que ressonou no ar carregado de tensão. Saia, não faça isso, a menina gritou, sua voz pequena, mas cheia de determinação. O homem parou por um instante, surpreso com a bravura dela. Mas logo o desprezo tomou conta de seu rosto. Ela é apenas uma peça para você, Marcos. Uma isca. E a risada fria ecoou novamente. Naquele momento, o chão pareceu desmoronar. Uma onda de horror atravessou Marcos. Do que você está falando? Ele exigiu, as palavras saindo como um sussurro apavorado. Ela não é só uma garota perdida. Ela pertence a uma linhagem. Uma linhagem que vai muito além do que você pode imaginar. O homem olhou para a menina com desprezo. Você a tem ignorado, e agora você vai pagar por isso. O tempo pareceu parar enquanto os olhos da menina se arregalavam, buscando a verdade nas palavras do homem. O que você quer dizer com linhagem? Marcos perguntou, seu coração acelerando com medo do que poderia seguir. Seu mundo, Marcos, é uma farsa. Cada passo que você deu para se afastar dela, para separar-se de Renata,
foi um passo mais perto do seu fim. E você vai descobrir da pior maneira. O homem baixou o tom como se estivesse contando um segredo. Ela é a chave para um poder que você não consegue compreender. E muitos estão dispostos a tudo para tê-la. Olhou de volta para a menina. Não, você não pode. Ele pôs-se entre eles, o instinto de proteção tomando conta de seu ser. Mas a menina o deteve. Deixe-me falar, ela pediu. Sua voz marrou dos sentimentos, enquanto a energia em torno dela começava a diminuir. Você não sabe o que está acontecendo, Marcos. A busca por você começou muito antes de você imaginar. A sua vida, a minha, tudo tem um propósito. Eu sou parte do que vem. E com cada palavra dela, a realidade começou a se decompor, como se as camadas de proteção estivessem se desfazendo diante de seus olhos. O coração de Marcos bateu forte. Como você pode saber disso? A pergunta saiu com dificuldade, angustiada. Ele analisava cada palavra, cada tom, buscando um fio de esperança, tentando entender. Porque sou mais do que você pode imaginar, a menina respondeu. E nesse momento, Marcos sentiu um aperto no peito. O que significava isso? As mentiras que ele acreditou como verdades começaram a se desmoronar. A tensão no ar se intensificou, e de repente, o homem avançou, determinado. Marcos tentou se mover, mas o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro choque. O homem, com um movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso e ativou. Um brilho intenso rompeu de sua mão. Depois, um clarão ofuscante envolveu tudo ao redor. Marcos fechou os olhos, e quando os abriu novamente, o lugar estava mudado. A fábrica tinha desaparecido, e eles se encontravam em um espaço vazio, como um vórtice de energia pulsante. Os gritos que antes preenchiam o ar, agora eram ecos distantes. Você não pode escapar do que por direito te pertence. A voz do homem ressoou de maneira diferente, ecoando com poder enquanto se aproximava. E foi nesse momento que a verdade se desvelou com uma força devastadora e radical. Você é parte disso, Marcos. Você é tão ligado a essa linhagem quanto ela. Marcos sentiu a respiração falhar. Ele não estava preparado para isso. Ele olhou para a menina, que agora tinha uma expressão serena, quase triunfante. Você sabe quem eu sou, não sabe? Ele questionou, o coração pulsando com uma mistura de raiva e medo. A menina balançou a cabeça, mas antes que pudesse dizer mais, as paredes do espaço começaram a se curvar, formando um túnel que pulsava com energia. E o homem, com um sorriso de satisfação, terminou. E agora é hora de você escolher lado. Nesse momento, o mundo desmoronando ao seu redor, Marcos percebeu que a linha entre a verdade e a ilusão havia desaparecido. Ele estava prestes a enfrentar a maior escolha de sua vida, e só o tempo diria o que vinha. A seguir, o brilho ao redor começou a dissipar, e Marcos sentiu a pressão no peito aumentar. A realidade se fragmentava como um vidro quebrando, cada pedaço revelando mais verdades. Ele olhou para a menina. Seu olhar era determinado. A energia emanando dela era quase palpável. Você pode escolher, Marcos. A voz do homem soou como um trovão. A verdade a seu favor ou o caminho da destruição. Marcos hesitou. Uma vida inteira de mentiras, segredos e dores estava prestes a se revelar. Eu só quero proteger você, ele disse com a voz trêmula. A menina olhou nos olhos dele, e a conexão entre os dois parecia gritar por um entendimento profundo. Você precisa me entender, pai. O que está por vir é maior do que nós dois. É a única chance de salvar todos ao nosso redor.
As palavras dela eram um apelo, e o coração de Marcos acelerou. Ele havia perdido muito, não queria perder mais ninguém. O homem avançou um passo, mas a força da menina se intensificou. Uma luz dourada começou a brilhar em suas mãos. Você não precisa disso, Marcos. A verdade não é um peso, é uma liberdade. E nesse instante, algo dentro dele se quebrou. Ele percebeu que aquilo que ele mais temia também era o que mais desejava: a verdade. O homem parou, seu olhar ficou sombrio. Se você não se juntar a mim, vai perder. Marcos olhou de novo para a menina. Ela era seu futuro, a chave para a mudança. Eu escolho. A voz dele saiu com dor, mas com convicção. Eu escolho a verdade. E assim que as palavras saíram, um clarão explodiu, envolvendo-os. O mundo girou, e uma onda de energia varreu os humanos, levando os medos e as dúvidas. Ele estava levando a menina com ele, e a luz se espalhou, como um arco-íris, libertando-os do passado. Quando a luz se dissipou, eles estavam de volta ao mundo real, na calçada da cidade. Pessoas passavam apressadas, sem perceberem o que ocorrera. O homem, agora distante e insignificante, desaparecera no caos. Ele olhou para a menina, que sorria com esperança. Você fez a escolha certa, ela murmurou. E nesse instante, uma nova vida começou a se desenhar. O peso nas costas de Marcos aliviou. Ele era livre. Mas no fundo, uma sombra ainda persistia. O que mais estava por vir? O eco de promessas ainda pairava no ar. Marcos sentia que a vida nunca mais seria a mesma. A verdade os unira, mas agora ele entendia que novos desafios viriam. Ele olhou para a cidade diante dele, os arranha-céus brilhando sob a luz do sol. Vamos descobrir juntos o que vem a seguir, disse ele, pegando a mão dela. E assim, com passos firmes, avançaram para o desconhecido. O futuro poderia ser incerto, mas eles estavam juntos, prontos para enfrentar tudo. E aí, meu amigo, você chegou ao fim desta história de mistério e revelação. Agora, se você quer mais histórias incríveis como esta, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não fique de fora das próximas aventuras. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. A sua interação é fundamental. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Sua opinião é muito importante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos explorar mais mistérios e emoções.